Esse é outro esquema aqui, que eu tento explicar mais ou menos o que que pode influenciar em cada uma aqui, o que que pode melhorar e tal. Então assim, começando pelo CTR, né? Causas prováveis que podem ou subir ou decrescer o seu CTR, né? CTR eu gosto de pensar aí como uma taxa de conversão dentro do seu site para o anunciante. Então, se você tem um CTR alto, você está convertendo muito para aquele anunciante, você deveria estar cobrando mais caro, entendeu? Então, o criativo, né? Vamos falar assim, do seu concorrente ou do seu anunciante ali, ele é um criativo que tem congruência, que tem coerência com o seu conteúdo. Então, se você está falando de um determinado nicho e você mostra um anúncio daquele nicho para aquele usuário que tem um interesse, muito provável que seu CTR vai subir. Se o CTR está baixo, pode ser também que está tudo alinhado, mas pode ser que a sua audiência não está tão boa assim, você não está comprando tão bem o usuário para o seu site, ele não tem tanto interesse ali naquele conteúdo. Então você conseguiu converter ele, mas não tem valor o que você está mostrando e o seu CTR fica baixo, tá? Geralmente para arbitragem os CTRs são altos, né? 30, 40, 50%, tá? Então comportamento, congruência, criativo são coisas que interferem aqui no CTR. Para o CPA, aí já entra a parte de compra, né? Você não vai ver o CPA no GAN, mas aí depende da sua estratégia, depende do seu objetivo. O objetivo aqui seria, vamos falar assim, a conversão que você está usando, entendeu? Se usar uma conversão simples de page view, é diferente de uma conversão para um quiz, tá? O canal que você está comprando, o país, então tudo isso vai determinar se o seu CPA vai estar alto ou se vai estar baixo. E óbvio, a sua capacidade de segmentar, de criar públicos, de encontrar o seu usuário corretamente ali, seja no Facebook, seja no Google, onde for que você for comprar. Aí o ROAS, obviamente, né? Que o ROI, o ROAS, vai depender da sua compra, vai depender da sua receita e da sua estratégia. Você está fazendo tráfego direto, está fazendo retenção, sua precificação ela tá boa, sua compra tá com custo baixo, você tá conseguindo converter, ou se, não, custo baixo para mim não importa, melhor de TV é o que mais importa. Então, tudo isso aqui interfere. Esse é o mais complexo, porque ele vai juntar várias frentes, é a operação, né, toda. Então, mas aqui eu coloquei alguns, preço, compra, retenção, enfim, tudo isso vai interferir no seu resultado. Retenção você pode ou não fazer, tá bom? Mas assim, às vezes o seu ROI com retenção na compra, ele pode ser negativo e você recupera na retenção. Não está fazendo compra direta, então só o tráfego direto ali, então o seu ROI tem que ser um ROI maior, você já tem que pagar a operação toda de cara. ECPM, aí ECPM para mim é muito reflexo do mercado, tá? Porque é justamente os anunciantes com as suas estratégias, seus budgets, procurando onde alocar as suas campanhas, e aí o seu CPM ele pode estar subindo ou descendo, obviamente, pela sua precificação, mas também fatores como a sazonalidade, a interação do usuário. Então, se o usuário está clicando, isso interfere no seu CPM. Se o seu usuário está vendo o seu anúncio, isso interfere no seu CPM. Se os seus conteúdos são de boa qualidade, ou se o tempo que o usuário fica, ou se ele interage na sua página, naqueles togglezinhos, nos drop-down, isso pode melhorar suas métricas, né, no Analytics e aumentar o seu CPM de forma geral. Então, muitas variáveis também, mas isso pode aumentar ou abaixar o seu CPM, tá? Usability, né? A gente pode trazer aí que questão de carregamento, questão de layout. Então, tudo isso vai interferir no seu viewability. Então, seu anúncio precisa ser carregado rápido, porque se ele não carregar rápido, seu usuário vai scrollar e aí você perde a visualização. Então, tudo isso conta para o viewability, tá? E aí? Tá, aqui a gente falou, né, de inventário e um pouquinho de compra, mas e a retenção, né? O que que melhoraria ali ou o que que pioraria os seus parâmetros? Então, assim,
eu gosto de pensar, né, nesse processo. Entrega, que é o que a gente está buscando resolver, plataformas que vão entregar o seu e-mail. Então, primeiro, o seu desafio é vencer a entrega. Entregou o e-mail? Depois disso, você precisa que esse e-mail seja entregue na caixa do inbox, não no spam, né? Então depende do que? Depende do IP. Se IP é compartilhado, a reputação sua é boa, a tag da plataforma que você está usando é boa, a fila demora, então tudo isso interfere na sua entrega, tá bom? E aí depois disso, abertura. Abertura vai depender daquele copy lá de fulano e o assunto, tá? São dois copies que você tem que pensar, tanto o remetente quanto o assunto. Então, você vai persuadir o seu usuário, tá? Você tem que pensar que se o usuário entrar no seu e-mail e tudo mais, e não clicar, pode ser que ele se sentiu aqui enganado, então com clickbait. Então tudo isso você tem que tomar um cuidado, mas acaba que funciona, né? E o clique também depende do copy, do texto que você está fazendo, do botão, de como você está comunicando com ele ali. Então, essa é a sua barreira. Você tem que entregar, depois que você entregou isso, ele tem que abrir. Então, isso depende do seu copy. Depois que ele abriu de novo outro copy para chegar no seu site, né? O bounce ali são e-mails devolvidos ou também um drop-off às vezes muito rápido e do usuário que chega no seu site. Você está trazendo aqui uma comunicação para ele. Ele chegou no seu site, às vezes não tem nada a ver com aquilo que ele falou, ou se tem, o usuário às vezes pode estar ali saindo muito rápido, tá? Dropando muito rápido. Então, tudo isso pode interferir nas métricas do seu e-mail. E tem gente mais agressiva, tem gente que tenta jogar mais tranquilo, mas em brevemente assim, isso são o que interferiria nas métricas aí do seu negócio, tá bom?